Você já teve a ideia de pegar um gráfico Renko e quando for uma barra vermelha ele vende e quando for uma barra verde ele compra e ver se isso no final das contas é lucrativo? Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos de teste de estratégia, em que eu vou testar as estratégias e vou postar no meu canal do YouTube. E para esse primeiro vídeo eu vou usar um robô que eu ensinei a programar. Foi o primeiro código que eu ensinei no YouTube de como programar robôs, que é um robô simples de compra e venda. E aí, aplicado ao gráfico Renko e também ao gráfico Ninja Renko. Surgiu de uma postagem de um membro da comunidade, né, que postou essa print maravilhosa aqui, ó, com o robozinho no gráfico Ninja Renko, ó, fazendo trades perfeitos, olha só. Incrível, né? Olha só. Perfeitinho, ó, ele colocou aqui embaixo, ó. Robô buicel do Fabrício, só falta colocar horário, stop e gain em moeda. Então, nesse vídeo, nós vamos descobrir se isso funciona de verdade. Bom, então hoje é dia 9 de dezembro, tá? Estou aqui com dois gráficos. O Ninja Renko, né, aquele 100/4 que foi colocado no grupo lá, e aqui um gráfico de Renko de 20. 20 ticks, né, correspondem a 5 pontos no Nasdaq, né, NQ, aqui também NQ, os dois no Nasdaq, tá? Então eu tô com o robozinho instalado, ó, robô de compra e venda, ó, nos dois, ó, cada um no seu gráfico, no gráfico de Renko 20 e no gráfico do Ninja Renko 100/4. Só para vocês verem aqui, ó, estratégia, ó, tá aqui, ó, das 9h30 da manhã até as 12 horas, tá? Isso horário de Nova York. Lembre-se, eu sempre trabalho com horário de Nova York. Então eu vou dar OK, tá? E vou ligar os dois robôs pra gente ver o que acontece, ó. Liguei então, se eu vier aqui com o botão direito, Strategy Performance, histórico, só o dia de hoje, eu deixei o gráfico só para o dia de hoje, né, ó, dia 9/12, ó, $2.880 com apenas $20 de drawdown, né? Excelente, excepcional isso, né? Vamos minimizar aqui e vamos ver aqui o nosso gráfico Renko, né? Strategy Performance, histórico, $5.300 com apenas $500 de drawdown, né? Melhor ainda, né? Ficamos ricos, né? Estamos ricos, não precisamos mais trabalhar, é isso aí, acabou, zeramos o jogo. Será que isso aqui é verdade mesmo? Será que isso aqui funciona? Eu deixei rodando ao vivo, lá no meu VPS, e eu vou mostrar o resultado disso para vocês. Mas antes, eu quero mostrar um ponto muito importante no backtest dessa estratégia. Bom, pessoal, então temos aqui, ó, o robozinho, né, de compra e venda no gráfico Renko 20, do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 9/12 de 2025. E esse foi o backtest rodando desde as 9h30 até as 16 horas. $5.214.469 com apenas $2.000 de drawdown. E se a gente pegar o tal do Ninja Renko? $4.941.322 com apenas $266 de drawdown. Mesmo horário, um gráfico Ninja Renko 100/4 foi o que foi postado lá no grupo do Telegram, que é um 100 dividido por 4 dá 25 ticks, né? Então é 6 pontos mais ou menos. Só que porém, gente, isso aqui é gráfico que está rodando em qualidade histórica standard, tá? Aqui também, ó, o de Renko também, qualidade histórica standard. Então, quando ele roda em qualidade histórica standard, deixa eu mostrar para vocês no chart aqui, ó. Ele comete alguns errinhos, olha só. Aqui, ó, era para ele ter encerrado a operação aqui em cima, ter comprado, e na verdade ele encerrou aqui embaixo, ó. Então, a qualidade standard não funciona bem para backtest em Renko. Então, aqui a gente já vê que acontecem muitos erros, ó. Aqui, por exemplo, ó, ele comprou aqui, mas deveria ter saído aqui embaixo, ele acabou saindo aqui. Então, não é o ideal para se fazer backtest gráfico Renko com qualidade standard. Porém, então eu tenho ele aqui já em qualidade tick a tick. Bom, com qualidade tick a tick. High Resolution, tá? Historical Fill Process, tick. Tá? Então a resolução máxima de processamento. Então temos aqui $973.000 com $29.000 de drawdown. Deixa eu pegar o nosso analyzer aqui, ó. Então isso parece fantástico, né? Estamos com uma resolução perfeita e um lucro muito grande com um drawdown relativamente baixo. Mas agora eu vou te mostrar como isso é de verdade. Então eu estou aqui no VPS, isso aqui é tempo real, eu deixei rodando em tempo real.
Todos os trades aconteceram no mercado em tempo real. E olha aqui o resultado das operações. Ó. O Renko deu menos 2.103, que tinha dado 5 mil dólares, né? E o Ninja, 3.209 negativo. Olha a diferença aqui nesse gráfico aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui tem execução em tempo real, olha aqui, ó. E olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo aqui o gráfico bonitinho, ó? Essa foi a print que foi colocada no grupo, ó. Olha só, perfeitinho, ele faz por cima, faz por baixo, ó. Ele não erra uma, olha só como ele costura direito. Se comparar com o tempo real, vê que aquilo lá não tem lógica, não existe lógica para aquilo. Então olha só, pessoal, a barra vermelha, ela sempre vai fechando embaixo. E a barra verde fecha em cima. Então, quando dá essa diferença, né, entre uma barra de fechamento de venda para uma de compra, a gente vai dar essas posições aqui. Então não tem aquela print lá que mostrava bonitinho aqui, aquilo não existe, aquilo é irreal. Então a gente sempre tem que desconfiar desse tipo de coisa e testar em tempo real. Assim como também aqui no Renko, né, ele comete vários errinhos internos aqui que não deixam o operacional funcionar. Por que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês uma configuração que tem que fazer aqui, ó. Então a gente vai vir, ó, na estratégia, ó, e vai colocar aqui, ó, High Tick. É a maneira como ele trata os dados históricos da estratégia, a resolução dos dados históricos. Usamos Tick nesse momento. Aqui também no Ninja, eu vou pegar aqui a estratégia dela, ó, e vou colocar High Tick. Esse High Tick é o processamento histórico do backtest no gráfico. Então por isso que a gente vai ter um pouco mais de precisão. E vou ligar os robôs novamente, ó. Liguei e liguei, ok? Olha só. Agora temos um gráfico mais parecido com aquilo que está no servidor, ó. Tá vendo? Ó, agora tá bem parecido com o que está no servidor. Teoricamente, deveria bater exato. Olha só. Aqui e aqui, ó. Parece estar bem igual, mas não está. Olha só o resultado aqui, ó. Strategy Performance, histórico, menos 2.955, enquanto aqui nós temos 3.209. E aqui no Renko, Strategy Performance, histórico, 55 dólares, enquanto lá no VPS nós temos menos 2.103. Deixa eu pegar o Strategy Performance aqui do Renko, por exemplo, ó. Eu vou deixar ele aqui. E aí eu vou pegar aqui. Aqui eu tenho sobreposto que é o do meu computador, o replay de mercado, com o mercado ao vivo, né, que rodou lá no VPS, olha só. Nós temos os mesmos 87 trades, os dois. Só que aqui, ó, no replay de mercado ficou com 41% de taxa de acerto, enquanto lá ficou apenas 33%. Porque a gente tem uma diferença entre rodar em tempo real e mercado ao vivo. E isso é um time frame muito curto. É muito rápido o mercado, principalmente nesses horários iniciais, ele é muito rápido. Então a gente não consegue ter uma precisão no backtest em relação à execução em tempo real. Isso que nós estamos fazendo execução em tempo real em conta demo. Se for em conta real, fica pior ainda, porque ainda tem a fila de ordens. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o backtest. Nem sempre o backtest reflete a realidade. Quanto menor o time frame, quanto mais rápido o mercado, menor é a precisão. Mais difícil é acertar um backtest. Presta atenção nessa operação aqui, ó, em tempo real. Olha o chicote que deu aqui, ó. Isso daqui não tem como pegar no backtest. O backtest não consegue refletir essa realidade aqui, ó. Então olha só essa operação, ó. Ele vendeu aqui, deveria ter comprado aqui e vendido aqui. Olha só onde é que ele foi comprar, ó. Aqui embaixo, ó. E acabou vendendo aqui embaixo. E várias outras operaçõezinhas, ó. Por exemplo, aqui, olha só, ele vendeu um pouco abaixo, tá? Aqui, ó, ele comprou um pouco acima, então isso diminuiu o lucro, aumentou o stop. Então, isso tudo, esses pequenos detalhezinhos aí, vão fazendo com que o backtest não reflita a realidade do operacional do Renko. Então eu sobrepus aqui, ó,
o backtest para a gente ter uma noção do que aconteceu no backtest e o que aconteceu em tempo real, ó. Então no backtest, ó, ele fez a venda aqui, ele deu uma derrapadinha aqui, deu, mas ó, ele ficou muito mais condizente, né, com o movimento do mercado do que em tempo real. Então o backtest não consegue refletir exatamente os movimentos de mercado, né? A gente vê que ele entra mais perfeitinho nas operações, ó. Ele não tem a slippage, a derrapagem, né? E principalmente esses chicotes que acontecem em tempo real. E isto que aqui nós estamos trabalhando com conta demo. O nosso real time tem conta demo. Quando entra com conta real fica pior ainda, porque uma conta real tem fila de ordens. Então fica mais complicado ainda o backtest refletir a realidade. E agora então eu vou mostrar para vocês um backtest próximo da realidade. Então aqui no VPS eu tenho esse relatório de performance aqui, ó. $280,96, rodando desde o dia 17 do 11 até hoje, dia 9 do 12. 28,57% taxa de acerto, 7 trades, $144 de drawdown e 280 de profit. Então, qual relatório de performance é esse? Então aqui, ó, no meu Strategy Analyzer, tá? Eu tenho aqui a estratégia, ó, NPT SMA Cruza, que é aquele robozinho de média móvel que eu liberei gratuito. Olha só o relatório do backtest dele, 311, 128. Deixa eu puxar aqui no servidor. Deixa eu sobrepor ele aqui no servidor, ó. Então temos aqui, ó, o nosso backtest que eu rodei na minha máquina local e aqui o relatório de performance lá no VPS. Então no VPS temos $280 até lá, de lá até aqui, e aqui no backtest $311. Dá diferença? Dá, mas é bem menor. Por que que dá pouca diferença? Porque nós temos um time frame maior. Tem um pouquinho de slippage, tem um pouquinho de derrapagem? Tem, mas é bem menos do que um time frame mais curto, do que um time frame rápido, que seria 1 minuto, ou essas barras Renkos, que muitas vezes podem ser muito rápidas, né? Então dá muita derrapagem. E aqui, em time frames maiores, essa diferença diminui bastante. Então a gente pode confiar em backtests de time frame maiores, diferente de backtests de time frame menores. A gente tem que fazer uma análise mais minuciosa, principalmente rodar replay de mercado antes de sair colocando em conta real. Então pode ver aqui que o relatório da SMA Cruz está muito próximo, os mesmos 7 trades, os mesmos 28,57% taxa de acerto, ficou muito mais preciso. Então fica a dica, tá? Cuidado com time frames curtos, cuidado com gráficos diferentes, né? Esse Ninja Renko, gráfico de Renko, Reikiashi também é um gráfico que já me deu muita dor de cabeça, né, em backtest, achando que eu estava milionário, e no fim das contas era só erro do gráfico mesmo. O link de download do robô está no site, né? Então o robôzinho está com controle de horário, tá? Controle de lote e controle de limite máximo de ganho e limite máximo de perda, tá? Então ele está aí para quem quiser testar, façam seus próprios testes e tirem suas próprias conclusões. A minha função aqui é trazer ideias e fazer vocês pensarem. O resto é com vocês. Se gostou, curte, compartilha, entra na nossa comunidade do Telegram, lá a gente troca informação e ajuda mutuamente. E bons trades para você!